Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus, que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar a teus amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje daremos continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, para hoje, capítulo 1, dos versos 18 a 24, uma breve mensagem. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos concede a graça, o privilégio, a misericórdia de ouvir a tua voz. Ó Deus, nos ilumina, nos faz compreender a tua santa palavra, para que possamos, Senhor, entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, com certeza sempre foi passado e passa em nossas mentes a tão sonhada mudança de vida. Seja ela no âmbito financeiro, seja ela no âmbito profissional, seja ela no âmbito emocional, nós sempre queremos mudar de vida. Não estamos satisfeitos com quem nós somos ou o que temos e ansiamos, então, a mudança de vida. Mas o que significa, de fato, mudar de vida? Como esse conceito está estabelecido na Bíblia? Bem, esse pequeno trecho da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele vem para justamente nos dar a resposta acerca disso. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que foi escrita pelo apóstolo Paulo à província da Galácia, de várias igrejas, onde hoje seria a Turquia. E Paulo, então, escreve aquela igreja, preocupado, sobretudo, com a igreja estar retornando, voltando às antigas práticas do judaísmo. E para esse versículo, essa perícope, essa pequena parte do texto, ele vai sobretudo falar acerca do testemunho, quanto as pessoas então reconheciam a mudança do apóstolo Paulo. Então, a partir do verso 18, vai assim nos dizer a palavra do nosso Deus. Decorrido 3 anos então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Aqui então, Paulo, após 3 anos, ele relata na carta que ele sobe a Jerusalém. O seu intuito primário não era se encontrar com os apóstolos, visto que o próprio apóstolo Paulo, também sendo um apóstolo fora de tempo. Mas vamos compreender que o apóstolo Paulo é chamado para ser apóstolo dos gentios, mas ele ainda assim visita aquela região. No verso 19 vai assim dizer: e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ou seja, ele não era conhecido daqueles como sendo apóstolo, como sendo então embaixador do Evangelho, mas ele vai àquela região não só para se fazer conhecido, mas para conhecer e visitar outros irmãos. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Perceba aqui, então, qual era o pensamento daquelas pessoas da região da Judéia em relação a Paulo. Perseguidor da igreja, perseguidor de cristãos. Mas ele agora retorna e o seu testemunho
é à vista da fé que outrora ele perseguia. E o texto vai concluir, vai dizer assim: e gloriavam a Deus a meu respeito. As pessoas olhavam para Paulo, se lembravam do seu testemunho contra o evangelho, mas agora eles se gloriam, eles se alegram em Deus. Percebe que a glória não é para Paulo, ou o mérito sendo para Paulo, mas estes que testemunham de Paulo olham para Deus, gloriam a Deus, porque a real e verdadeira mudança só poderia vir do próprio Senhor. Meus amados irmãos, que palavras preciosas e apenas uma breve reflexão para pensarmos justamente acerca desta real mudança. A mudança de vida não está no seu status social, não está no seu padrão de vida financeiro, não está no seu reconhecimento no trabalho ou no seu lar. A mudança reside justamente na ação soberana de Deus. Ação essa que transforma, que vivifica, que faz um homem, sendo perseguidor da igreja, a se tornar aquele que é perseguido por amor à igreja e ao Senhor da igreja. Percebe? Então estes agora gloriam a Deus por esta mudança. Tantas igrejas promovem testemunhos e muitas vezes nós honramos e gloriamos as pessoas que contam seus testemunhos. Na verdade, o nosso testemunho é o testemunho do verdadeiro evangelho. O evangelho que salva, que liberta, que transforma, o evangelho que é suficiente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar, encerrando este momento. Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós podemos ouvir a Tua voz, sermos orientados, confortados pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos ser também testemunhas do Teu Evangelho, assim como foi o apóstolo Paulo. Outrora nós estávamos mortos, mas fomos vivificados pelo poder do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, é assim que nós te agradecemos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.